Meus irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe, encarnados e desencarnados. O comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, que deles é o reino dos céus. Os incrédulos se divertiam com esta máxima de Jesus, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles não entendiam. Eles achavam que os pobres de espíritos eram os tolos. Mas pobres de espíritos são aqueles que aceitam que acima deles existe um ser superior. Pobres de espíritos são os humildes, que admitem que depois desta vida existem outras vidas, que a vida do Espírito é a verdadeira vida. Então Jesus disse que o reino dos céus é daqueles. Agora nós levamos uma vida inconsequente, nós levamos uma vida materialista, e muitas das vezes, para aquelas pessoas de cultura, não acredita no poder de Deus, no poder superior, quando não se coloca acima de Deus, se iguala-se a Ele. Só que o Evangelho, no capítulo 7, nos fala que para esses que não acreditam no poder de Deus, eles não têm a mesma recepção. E isso está no Evangelho. Porque nós somos assim. Nós levamos uma vida toda material. Para nós, quando tudo parece sorrir, não preocupamos. Ignoramos, achamos dono da razão. Mas quando as enfermidades batem em nossas portas, quanto a melancolia, a depressão, que nós já recorremos todos os segmentos da medicina convencional, aí nós queremos que Deus, Jesus, solucione os nossos problemas num estalar de dedo. Mas só que nós não fizemos por merecer, nós não temos o bônus horas a qual o André Luiz fala lá no nosso lar. Nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, como nos fala o Evangelho nesse mesmo capítulo, o orgulho e a humildade. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Porque aonde existe o orgulho, não tem lugar para a humildade. É a mesma coisa essa caridade a qual nós fazemos, na esmola que damos aos pobres. Mas esta caridade fria, essa caridade que muitas das vezes fazemos por ostentar, isso não tem muito valor aos olhos de Deus. Na verdade, estamos matando a fome de alguém. Na verdade, estamos agasalhando alguém. Mas não tem muito valor aos olhos de Deus. Porque a verdadeira caridade, ela é praticada com amor do coração. Não é se colocar acima daquele que está passando pela prova da miséria ou da enfermidade. Nós não somos diferentes de ninguém. Nós apenas estamos vivendo um momento. Há pessoas que, através do tempo, há uma metamorfose na sua vida. E como nos fala o Evangelho, ele esquece bem depressa aqueles que ajudaram, se tornam insensíveis,
esquece daquele que está passando pela prova da enfermidade ou da prova da miséria. Só que a doutrina espírita é clara e nos fala de uma lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fizermos mau uso na existência futura, nós vamos vir sem. Então, para que acharmos que somos melhores? Como nos fala nesse mesmo capítulo, missão do homem inteligente na Terra. Há pessoas que usam a inteligência para o mal. Na próxima existência vai vir sem essa inteligência. Está lá na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, no livro No Mundo Maior, a história de Marcelo. Então, Marcelo foi uma pessoa muito inteligente e usava a sua inteligência para levar vantagem sobre o seu próximo. Então, na próxima reencarnação, Marcelo, além de vir com a sua inteligência debilitada, porque a sua inteligência está no véu do passado, está apagada momentaneamente, porque o espírito não retrógrado, ele não volta ao passado, aquilo que ele conquistou, mas pode adormecer, como aconteceu com Marcelo. E além do mais, há o processo obsessivo daquelas pessoas que ele prejudicou, tomando os seus bens, levando vantagem nas negociações. Quer dizer, Deus nos concedeu, através dos nossos esforços, a inteligência ou qualquer outro poder. Não é simplesmente para nós fazermos uso e levarmos vantagens no próximo, porque essa inteligência, como nos fala o Evangelho, ela tem limite. A qualquer momento Deus pode lhe retirar quando faz mau uso. Então nós não somos diferentes de ninguém. A nossa essência é a mesma. Está lá no livro Os Mensageiros, está lá no livro dos Espíritos, na conclusão da obra, que os nossos corpos é composto de oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. É branco, é preto, é amarelo, é marrom, é mulato, não tem diferença. E a qualquer momento nós podemos deixar este corpo que vai para debaixo da terra e vai servir de adubo para as plantas, depois sucessivamente aos animais, a qual nós fazemos parte desses animais dotados de inteligência. Então, para que esse orgulho? O orgulho é um entrave à nossa evolução. O orgulho vem retardar a emancipação das nossas almas. O orgulho vem retardar a nossa felicidade. Nós todos queremos ser felizes, mas a felicidade a qual nós buscamos jamais vamos encontrar. Como nos fala o Evangelho, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Busque lá no Evangelho, capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, 2, capítulo 3, 2, meu reino não é deste mundo. A história da rainha de França. Rainha eu era entre os homens, rainha eu julgava ser no mundo espiritual. Que decepção ver a
aqueles que estavam bem abaixo de mim estar bem acima no mundo espiritual. Ali cabia a mim a pedir a eles auxílio moral. Então temos que fazer bom uso daquilo que Deus nos confiou e extirpar dos nossos corações este orgulho, esse egoísmo. Não é a riqueza que vai fazer com que nós estamos condenados eternamente ao fogo do inferno, como pensam muitas pessoas. E não é a pobreza que vai fazer com que nós temos o céu por garantia. As obras de Kardec e de Chico nos mostram isso. Eu não me recordo se eu já comentei sobre a passagem do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, parte 2, capítulo 2, Espíritos Felizes. A Condessa Paula, uma alemã muito rica, e lá no rodapé do livro Céu e Inferno, e as características da entrevista que ela deu a Allan Kardec nos salões paraisenses, vem bater, sabe com o quê? O Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Os infortúnios ocultos. Quem é esta senhora de ar distinto, vestida modestamente, acompanhada da sua filha? Entra numa casa aonde a porta salda é conhecida, porque é o anjo que adentra aquele lar para auxiliar aquela família. Então a Condessa Paula, uma pessoa muito rica, que vestia na simplicidade, quando ela ia de encontro aos necessitados, para não insuflar, para não humilhar aqueles que estão passando pela prova da miséria. Então são exemplos que nós devemos seguir, porque Deus nos confiou tal coisa. Como no caso do médium, que faz mau uso da sua mediunidade. Na próxima ele pode vir sem esta mediunidade. Pode vir na próxima implorando alguém que possa auxiliar, orientar. Então, é sabermos fazer bom uso daquilo que Deus nos confiou. Não é nos gabarmos, acharmos que somos melhores. Então, quando formos orarmos, não vamos pedir a Deus coisas materiais, porque nós só pedimos coisas materiais. Nós pedimos saúde para as nossas famílias, para os nossos amigos, e pedimos que Deus possa, muitas das vezes, castigar aqueles que se julgam ser os nossos inimigos. Aí está nos faltando a lei de amor, a qual Jesus vivenciou entre nós. Sabe no Evangelho que nos pede para amar, inclusive, aqueles que se julgam ser os nossos inimigos? Amar os inimigos não significa que devemos trazê-los para o nosso convívio, mas podemos todas as noites, quando formos orarmos, para a nossa família, para os nossos amigos, orarmos para toda a humanidade, inclusive para aqueles que se julgam ser os nossos inimigos. É a caridade por pensamento. É a caridade por palavras. Será que nós conseguimos orar para aquelas pessoas que nos prejudicou? É isso que faz-nos diferente. É isso que faz que nós sejamos pobres de espírito. O que é pobres de espírito? Ter humildade. Ter humildade de pedir a Deus em prece
para ajudar a extirpar dos nossos corações este orgulho, esse egoísmo, porque através deste orgulho, esse egoísmo, nós criamos uma barreira que dificulta os benfeitores espirituais nos auxiliar, que dificulta nós sermos tratados nas casas espíritas, porque criamos uma barreira invisível. Vir na casa espírita, passar pelo tratamento, não é igual ir no consultório médico, aonde pagamos a consulta e o médico nos prescreve uma receita e nós vamos à farmácia e compramos e aviamos esta receita. Aqui se conquista-se esse tratamento através dos bônus horas, a qual o André Luiz nos relata lá no nosso lar. Conquistamos esse tratamento através do amor a qual nós dedicamos ao próximo. É ter piedade do sofrimento do próximo, é amor, é caridade, está no Evangelho. André Luiz nos relata lá no livro dos Mensageiros, lá no capítulo sobre o passe, no final do Evangelho, do livro dos Mensageiros. E lá ele nos mostra várias pessoas na plateia, a qual os espíritos magnetizadores vão proferir o passe, vão magnetizar as pessoas que estão com problemas de saúde sem saber, a qual André Luiz nos relata que os nossos pensamentos é tudo, e ele nos fala material, mental, fulminante, e esse pensamento ele vem materializar, ele vem se tornar enfermidade. Como nos fala no livro Os Mensageiros, que nós não temos condições de impedir que a ave de rapina sobrevoa as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas construam os seus ninhos, que é o processo obsessivo. Porque os nossos pensamentos atraem os espíritos obsessores. Os pensamentos ruins, ele faz com que as nossas células trabalhem contra nós. Como diz Divaldo Pereira Franco nas suas palestras, quando estamos felizes, quando estamos praticando o amor, nem gripe não nos pega, porque o nosso organismo está trabalhando para nos beneficiar. Então, André Luiz, com Alexandre, Anacleto e Aniceto, se eu não me engano, tiveram diante de uma senhora, e lá puderam observar uma mancha escura na sua válvula mitral. E aí Anacleto, o espírito magnetizador, porque o livro dos Espíritos, meus irmãos, nos fala que os espíritos não podem fazer nada sem o concurso dos médios. Está lá no livro dos Espíritos, no livro dos médios. Então, o Anacleto, o espírito magnetizador, impôs a mão sobre aquela senhora que teve uma discussão acalorada com seu esposo pela manhã, mas com a intenção de acertar. E ela fazia, ou melhor, eles faziam o hábito
da oração todos os dias. Busque lá no Evangelho, capítulo 27, pedis e obtereis. Eficácia da prece. Então a prece, ela nos liga a Deus, a Jesus e a espiritualidade. A prece nos traz a paz interior. E essa senhora fazia o hábito, o uso da prece todos os dias. Era o alimento da alma. Mas como os seus pensamentos estavam fervilhando, os pensamentos não estavam os melhores, ela atraiu para ela aquela mancha escura através dos maus sentimentos. Porque quando você tem uma discussão, os ânimos se alteram. Nós não somos perfeitos e muitas das vezes não sabemos dominar o ímpeto da alma. O corpo é apenas instrumento. Então a cólera é da alma. Os desejos são da alma. Os vícios são da alma. O corpo é instrumento. Então aquele pensamento ruim atraiu para a válvula mitral uma mancha escura, a qual Anacleto impôs a mão e com seu magnetismo foi retirando gradativamente até que ela saísse pela epiderme, pela pele. Depois de André Luiz ter visto esse trabalho magnífico da espiritualidade, ele começou a indagar Anacleto. Então, meus irmãos, nós desconhecemos o quanto a espiritualidade trabalha para nos auxiliar, mas nós somos esses irmãos ingratos, nós somos esses filhos ingratos. Então André Luiz começou a perguntar: bom, e se essa senhora não fosse espírita, ela receberia o auxílio do mundo espiritual? São pensamentos, perguntas que muitas pessoas às vezes têm ali aquele questionamento. Aí Anacleto respondeu a André Luiz: os benfeitores espirituais, para eles não existe segmento religioso. Eles atendem em todos os segmentos religiosos, independente. É nós, com esta nossa pobreza, que ficamos: a doutrina espírita é melhor que o catolicismo é melhor que os evangélicos, o evangélico é melhor que os umbandistas, que os budistas, os muçulmanos. Isso não existe. O que manda é aquilo que está dentro dos nossos corações. Assim nos fala o Evangelho no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita dá, os infortúnios ocultos. No final desta passagem está lá: qual é a religião desta senhora? Não interessa. É católica, protestante, budista? Interessa que ela é uma serva de Jesus. E assim nos fala o Evangelho, capítulo 15: fora da caridade não há salvação. Então não é fora desse culto religioso que não há salvação, é fora da caridade. E a caridade não é só a esmola, essa é a mais fácil, assim nos relata André Luiz. Então Anacleto relatou a André Luiz que o que importa é o sentimento. Aí ele perguntou, não se conteve, porque André Luiz é um repórter do mundo espiritual: mas e aquelas pessoas que não têm religião? Anacleto relatou a ele: se não tem religião, mas tem bons sentimentos, é atendido. Vai ter um pouquinho de dificuldade
né? Porque ele não conhece os mecanismos, ele não tem o hábito da prece. E aí André também não se conteve só com essas respostas e perguntou: e aquelas pessoas que não têm religião e têm a maldade no coração? Essas vão ser entregues às suas tendências, como no caso dessa senhora, que se eles não tirassem aquela mancha escura da sua válvula mitral, ela ia ter um infarto do miocárdio. Aí, se fosse um infarto não muito forte, o que ia acontecer? Ela iria para um hospital, uma sala de cirurgia, fazer um cateterismo. Se o cateterismo não desobstruísse as veias, ia ser submetido a uma ponte de safena. E aí o que acontece? A dor. Não é à toa que o Evangelho nos fala que a dor é uma bênção, porque a dor inibe o nosso orgulho, a dor inibe o nosso egoísmo, e faz com que nós reflitamos, faz com que nós olhamos para trás, para ver aquelas pessoas que estão passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas enfermidades. Bom, nesse centro lá, eles foram atender mais pessoas, todos com material mental fulminante, com os pensamentos ruins. Então depararam diante do Senhor que ele estava com problemas nos rins, sério, mas ele tinha o hábito da maldade. Ele não perdia tempo em fazer desarmonia, pregar a divergência das pessoas, pregar a inveja, a mágoa, o rancor. Então Anacleto relatou a André Luiz: nós vamos auxiliar ele em 10 sessões, mas vamos deixar ele entregue à sua sorte, ao seu livre-arbítrio. Mas por que Deus deixa que aconteça isso? Porque Deus quer o nosso bem. A vida não é simplesmente essa vida material que nós vivemos aqui, não. Deus nos criou para sermos felizes. E através desta dor a qual Anacleto fala aqui no Missionários da Luz, ele vai refletir. Por que a espiritualidade não ia intervir no seu problema renal? Porque ele não tinha merecimento. Os sentimentos deles não eram dos melhores. Então são exemplos que André Luiz nos traz através da fotografia de Chico, que nós devemos nos policiar. Porque nós viemos à casa espírita, oramos, passamos pelo tratamento, mas os nossos sentimentos não são bons. Aí nós achamos que o problema está onde? Na casa espírita. Nós achamos que o problema está onde? No médium. Nós achamos que o problema está onde? Nos benfeitores espirituais que trabalham com o médium na casa espírita. Nós nunca fazemos uma reflexão, nós nunca olhamos para dentro de nós. E o que nós falamos? O que nós pensamos? Eu vou ter que buscar uma casa melhor. Eu estou do mesmo jeito que adentrei esta casa. Passei ali meses no tratamento e não recebi aquilo que eu vim buscar. Então, vamos refletir, meus irmãos. Vamos sermos severos para conosco mesmo, indulgente para com o próximo. Assim nos fala o Evangelho, no capítulo 13,
que a mão esquerda não saiba o que faça a nossa mão direita. Mas nós sempre arrumamos uma desculpa para as nossas fraquezas, por isso que nós vamos ficar por aqui nos arrastando, existências e existências. Então, temos que fazer por merecer. Não adianta nada nós levarmos uma vida inconsequente e no momento mais extremo nós querermos comprar Deus. Ah, se eu receber uma graça, eu faço isso, Senhor. Se eu receber uma bênção, eu vou ajudar muita gente. Ou como as pessoas fazem, querem barganhar com Deus alguma coisa, e não é bem assim. Temos que fazer por merecer. E a única coisa que nós levamos deste mundo é o amor a qual praticamos diante de todos os seres humanos. Somos todos irmãos, indiferente de raça, de cor, de crença. Então não adianta nós dizermos lá do outro lado que nós trabalhamos no SEVA, que nós fizemos cestas básicas no SEVA, que nós visitamos os enfermos, que nós trabalhamos para auxiliar os enfermos que adentravam a casa, mas se não tiver sentimento, tudo vai em vão. Busque as obras de Kardec, busquem as obras de André Luiz, para nós depois não dizermos que Deus esqueceu de nós, que a nossa estrela não brilha. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.